gostaria que você pegasse a sua Bíblia. Nós vamos ministrar a palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Eu acho que não foi um dia bom para mim fazer a troca hoje. Aleluia, glória a Deus. Não foi um dia bom para mim inverter. Abra a sua Bíblia, nós vamos ler dois textos. Mateus, capítulo de número 9 e o verso de número 16. Mateus, capítulo de número 9 e o verso de número 16. Como diz o Guilherme Arantes, deixa chover, deixa a chuva molhar. Dentro do peito há um fogo ardente que nunca vai apagar. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. A palavra de Deus, ela diz em Mateus capítulo 9 e o verso de número 16, ela diz: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velho, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem e o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novo e ambos se conservam. Amém? Eu quero pegar esse texto para trazer algo que Deus colocou no meu coração para trazer para a vida da igreja hoje. E se eu fosse te dar um tema para a minha mensagem, seria uma visão para o futuro. Uma visão para o futuro. Jesus, ele está respondendo umas perguntas que ele foi questionado acerca de algo que eles faziam sobre o jejum e sobre a oração. E Jesus está falando, ele vai dar um exemplo, e ele vai dizer que não se costura, não se pega um pano novo e você vai lá remendar uma calça velha. Você imagina, naquela época, o pessoal usava a roupa até se gastar, até não ter mais jeito. Quando começava a aparecer os primeiros buracos, né, iam lá e consertava aquela roupa, igual consertava, minha tia fazia muito isso. Só que o que Jesus está falando é o seguinte: imagina que essa pessoa que só tem uma roupa, a roupa dela está velha a ponto de se fazer buracos naquela roupa, e ela ganha, por exemplo, ela está com uma calça velha, e imagina que ela ganha uma calça nova, e ela vai lá, pega a calça nova, corta um pedaço da calça nova, para remendar a velha. Isso não tem lógica nenhuma, porque se você ganha uma calça nova e a velha já não presta, você joga fora. E aí ele vai exemplificar de novo para que isso possa ficar mais claro na mente daquelas pessoas que estão ouvindo. Ele diz: não se pega um vinho novo. E o vinho é interessante, porque o vinho, você colhe a uva, você passa a uva no processo de tritura. Naquela época se triturava de algumas formas, e aí você pega esse vinho
que, imagina, ele dá 5 litros. Você coloca em um recipiente que cabe 5 litros. Mas quando aquele vinho fermentar, ele não vai ser mais 5 litros. Ele vai ser 8, 9, talvez até o dobro. E ele vai expandir. E naquele tempo, os odres eram bolsas de couro, né? Que eles faziam de couro, aonde eles colocavam o líquido. Então eles faziam o couro novo, colocava o vinho novo, e aí quando aquele vinho estava bom, fermentado, quando ele começava a fermentar, o couro esticava, só que ele esticava até um limite, e aí ele tirava aquele vinho e consumia aquele vinho. Aí ele vinha com outro vinho novo, e aquele recipiente que já estava expandido, que antes era para 5 litros, agora expandiu para 10, porque fermentou com o vinho passado. Ele fala, e aí ele fala, não tem lógica colocar mais 10 litros naquele odre que ele já foi esticado ao máximo. Por quê? Porque se coloca 10 litros, quando fermentar, vai dar 15, vai dar 16, e aí o couro não vai suportar, e o que vai acontecer? Vai explodir, vai rasgar e vai perder o vinho novo. E aí Jesus diz, não é legal pegar o vinho novo e colocar em odre velho, mas se pega vinho novo e se coloca em odre novo, porque quando ele expandir, o odre vai expandir com ele também. Amém? Pastor, o que isso tem a ver com aquilo que o senhor quer falar sobre uma visão para o nosso futuro, para 2023? Alguém disse que o cúmulo da ignorância, ou talvez da burrice, é você fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente. Vou repetir, é ser burro, é ser ignorante, você sempre repetir o mesmo processo, fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Amém? Então, para que você tenha um 2023 diferente, você precisa passar por um processo que Paulo vai dizer lá em Romanos, que é o processo de metanoia, de transformação da mente. Paulo vai dizer, eu rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresente o vosso corpo como sacrifício vivo a Deus, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Você, de maneira nenhuma, você vai conseguir mudar, né, a sua vida, mudar o que aconteceu em 2022 para 2023, se você não usar o processo de renovar a sua mente. Você está me entendendo, sim ou não? Então você precisa aprender a renovar a sua mente, né? Quando chega
no final do ano, por exemplo, ontem, né? A gente começa a fazer algumas metas, alguns propósitos. Por exemplo, eu falei para mim mesmo que durante esse ano eu vou diminuir o açúcar, né? Vou cuidar mais de mim. Mas aí a gente faz essas metas e a gente segura até por uma semana, e aí depois a gente volta a fazer tudo de novo, né? E aí eu aconselho você ir lá no meu canal no YouTube. Ontem eu fiz uma live falando como você planejar as suas metas para 2023. Se eu fosse você, eu ia lá no meu canal, está lá escrito Reverendo Sandro Domingos, e assistia essa live. Por quê? Porque lá você vai aprender como ser persistente no seu propósito. Você vai aprender que a nossa mente ela trabalha por um processo de repetição, que no começo você tem que pensar naquilo que você tem que fazer. Por exemplo, quem dirige aí sabe que quando começou a dirigir você pensava, peraí, agora é a hora de passar a primeira. Aí você pensava, passa a primeira, arruma lá um negocinho, e aí quando você estava andando, e aí quando estava na primeira, e o carro estava quase moendo, aí você pensava assim, eu acho que agora é a hora de passar a segunda. Aí você lá pensava tudo isso. Mas quando você começou a dirigir com mais frequência, o que acontece? O processo de dirigir você nem pensa mais. Por quê? Porque já é algo automático. Você está dirigindo, você nem pensa que está passando a segunda, a terceira, vai algo automático. Por quê? Porque o nosso cérebro é preguiçoso. E aí ele trabalha aprendendo e economizando, né? Então quando ele faz um processo repetitivo sem pensar, o cérebro está economizando energia. É por isso que assistir 6 episódios e dar PT numa minissérie na Netflix é melhor para nós. Por quê? Porque o cérebro não vai pensar. É simplesmente um processo ali que o cérebro não está gastando energia. Então para a gente é melhor assistir um filme de 2, 3 horas. Quem assistiu Avatar aqui, né? 2, 3 horas, do que você ficar 30 minutos focado ali estudando. Por quê? Porque 30 minutos estudando, o cérebro, ele vai o quê? Ele vai gastar energia, e tudo que o cérebro não quer é gastar energia. Por isso que é mais fácil assistir uma série da PT de um dia para o outro, ou assistir tipo 6 episódios de 1 hora cada. A gente fica, mas a gente tem dificuldade de focar e ficar 30 minutos estudando. Então lá no vídeo você vai aprender sobre isso e algumas metas lá que a gente ensinou a fazer para 2023. Não é o caso, é só que eu acredito que isso complementa o que eu vou falar aqui e o que eu estou falando aqui nessa noite. Então nessa noite, sabendo que as minhas atitudes elas precisam mudar, a minha mente precisa ser renovada para que eu possa alcançar, né, um novo nível em Deus, um novo nível na minha vida espiritual. Você está conformado com a sua vida espiritual, irmão? De verdade você está? Eu não estou. Você está conformado com as suas finanças? Eu não estou. Você está conformado, tipo assim, você acha que você poderia, sei lá, de repente engordar 1 quilo, ou emagrecer 1 quilo, a sua saúde está ok? Você está tranquilo com a sua saúde? Também não estou. E para que nós possamos
crescer e desenvolver como ser humano, que Deus quer que eu e você possamos nos desenvolver, nós precisamos estar focado em corpo, alma e espírito. Por isso que João, quando ele vai mandar na primeira carta que João escreve, né, uma epístola, ele escreve para Gaio, ele diz assim: Gaio, eu oro para que você esteja bem, corpo, alma e espírito. Por quê? Porque se você, digamos que você está bem espiritualmente com Deus, e eu espero que você esteja bem espiritualmente com Deus, amém? Se você está bem espiritualmente com Deus, mas você está enfermo, você está doente, você consegue orar doente, sentindo uma dor de cabeça? Sim ou não? Não consegue. Você consegue tirar um tempo, tipo, vou passar a noite numa vigília, olhar 3 horas com dor de cabeça ou com algum problema de saúde? Você não consegue. Você consegue, e digamos que você está bem espiritualmente, você está bem na saúde, mas na mente, mentalmente, né? Na alma, você não está bem. Você vai conseguir render 100% daquilo que Deus quer para a sua vida? Não. Então nós precisamos estar bem no corpo, na alma e no espírito. E eu gostaria que você aprendesse isso e nunca mais esquecesse. Deus, Ele não está preocupado somente com a sua vida espiritual. Qual é o cumprimento hebraico que os judeus eles dão um aos outros? Quando a gente pegou esse cumprimento dele, a gente chega para uma pessoa, o que a gente fala? A paz, né? A paz do Senhor. A gente fala isso, não é isso? E essa paz do Senhor que nós pegamos, ela vem de uma palavra hebraica do Novo Testamento, que significa Shalom. Então, o que é Shalom? Quando você fala assim, Shalom, a paz, aprenda isso. Quando você fala a paz ou fala Shalom, você está dizendo: eu te desejo que a paz e a prosperidade de Deus, ela venha na sua vida física, espiritual e emocional. Então a gente não vai falar: olha, eu desejo que a paz de Deus, ela venha com graça, com sabedoria, na sua vida física, espiritual e emocional. A gente não fala isso, mas a gente fala Shalom. Por quê? Porque é isso que Deus quer para a sua igreja. Quando Deus diz paz, Ele diz paz, quer dizer paz espiritual, emocional e paz física. Outra coisa que nós precisamos entender: salvação. O que é salvação? Quando a gente fala salvação, a gente pensa que salvação é somente algo que Deus nos dá para a gente viver uma vida espiritual. Mas a salvação de Deus, ela é para que você seja curado espiritualmente, fisicamente e emocionalmente. Amém? Então eu gostaria que você abrisse agora a sua Bíblia, compreendendo isso, no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 14. Livro de 2 Crônica, capítulo de número 14. Diz assim: 2 Crônicas é depois de Reis, 2 Reis, 1 Crônica e 2 Crônica. Abra a sua Bíblia e deixe ela aberta, para que nós possamos aprender aquilo que Deus tem para nós, como uma visão de futuro para 2023. Diz assim: Abias morreu, e eles o sepultaram na cidade de Davi.
e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos dias dele, a terra esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que era bom e reto aos olhos do seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos lugares altos, quebrou as colunas e cortou os postes da deusa Azera. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de toda a cidade de Judá o culto nos lugares altos e os altares de incenso. E houve paz no seu reinado. Asa construiu cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra eles naquele ano, porque o Senhor lhe tinha dado repouso. E ele disse a Judá: vamos construir esta cidade, cercá-la de muralhas e torre, portões e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado o Senhor nosso Deus. Nós os temos buscado e eles nos deu repouso por todos os lados. E então construíram e prosperaram. Amém? Nós vamos aprender aqui nessa noite algumas chaves, se eu posso dizer assim, que Deus ele vai nos mostrar através desse texto, para que você possa ter um 2023 de uma maneira extraordinária, irmão. De uma maneira extraordinária. O que podemos aprender com esse texto, para que a gente possa ter uma vida extraordinária? A Bíblia diz que Asa, ele herdou o reinado do seu pai Abias. O seu pai Abias antes ele tinha tido uma guerra onde Deus ajudou ele a vencer, e agora ele passa, depois da morte, ele passa o seu reinado para Asa. A primeira coisa que Asa faz, que eu e você precisamos fazer, para que nós possamos ter aquilo que a Bíblia está dizendo, repouso. O que é repouso, irmão? É paz, é descanso, é ter uma vida tranquila, é ter um estado emocional tranquilo. O que nós podemos fazer para prosperarmos, para que o Senhor possa ser conosco? Porque eu vou dizer uma coisa para você nessa noite, irmão. Se você fizer planos aonde Deus está fora desse plano, você tem 100% de chance de fracassar nessa sua empreitada. O seu plano pode até não ser bom, pode até não ser maravilhoso, mas se Deus estiver nesse plano, você tem 100% de chance de acertar naquilo que você vai fazer. Então a primeira coisa que eu aprendo, para que nós possamos caminhar em 2023, faça o que é bom aos olhos de Deus. Olha o que diz o versículo de número 2, e se eu fosse você, eu passava o canetão aí para não esquecer. Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. O que acontece muitas vezes na nossa vida, meu amado irmão, é que nós não fazemos muitas vezes aquilo que é bom e reto aos olhos de Deus. A pergunta que vem para a minha vida nessa noite, para a sua vida nessa noite: o que fizemos em 2022, realmente era o que era bom aos olhos de Deus?
As nossas decisões foram decisões que foram pautadas em saber se aquilo era bom aos olhos de Deus. Porque, como eu acabei de falar, estamos fadados ao fracasso quando a gente tira Deus dos nossos planos. E Deus, Ele não negocia com quem não cumpre as suas regras. Se você teve um 2023, talvez você esteja passando assim, pastor, mas eu tive uma vida toda, e mesmo assim eu fui abençoado. Irmão, misericórdia. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são uma causa de nós não sermos consumidos. Mas as misericórdias do Senhor, de vez em quando, Deus, Ele tem misericórdia, mas Ele também tem ira. Eu já falei aqui uma vez, e as pessoas se assustaram quando eu disse, olha, o inferno é um lugar de misericórdia de Deus, de bondade de Deus. Porque é um lugar que Deus preparou para aqueles que decidiram, por livre e espontânea vontade, não querer ir para o céu. Então, se você, como Deus nos deu o livre-arbítrio, Ele por Ele mesmo, a Bíblia diz que Ele não pode mudar a si mesmo, Ele não vai tirar o livre-arbítrio meu e de você. Então, Ele separa um lugar onde aquelas pessoas que não querem nada com Ele, vai ficar lá. Isso é misericórdia de Deus. Agora, para que nós possamos ter um 2023 diferenciado, diferente, irmão, aprenda que precisamos fazer o que é bom aos olhos do Senhor. Tem um livro que eu indico, é um livro antigo. Se você é daqueles que, eu não gosto de ler livro, eu não gosto de ler. Tem um filme também, lá deve estar no YouTube, lá, Nos Meus Passos, o que faria Jesus? Né? É um filme muito interessante que uma igreja, vou dar um pouco de spoiler aqui, a igreja, ela passa por um tipo de situação e ela decide que durante tanto tempo, tudo que os membros vão fazer, eles vão fazer a pergunta, antes de fazer qualquer coisa: o que Jesus faria se Ele estivesse no meu lugar? Então é uma pergunta que nós precisamos fazer, para que possamos fazer o que é bom aos olhos de Deus. É a pergunta: o que Jesus faria com aquele irmão que eu estou chateado, que eu não consegui, eu entrei em 2023, mas não acertei ainda a situação com aquele irmão, com aquela pessoa? O que Jesus faria? O que Jesus faria quando me ofendesse? O que Jesus faria quando eu tivesse com preguiça de vir na sua casa adorar ao Senhor? Então você quer agradar a Deus? Você quer tomar as melhores decisões para Deus? Eu queria fazer um exercício com vocês. Pega essa semana e tudo que você fizer, você pergunta: o que Jesus faria? É uma semana, mas o negócio é brabo. O que Jesus responderia? Então, a primeira coisa que eu aprendo, porque Deus abençoou a vida de Asa, é que ele escolheu fazer o que era bom aos olhos do Senhor. Então nessa noite, o primeiro desafio que eu faço para você, para 2023 escolha fazer o que é bom aos olhos do Senhor, não o que é bom aos teus olhos. Porque a Bíblia diz o seguinte, irmão: o coração do homem é enganoso. Nosso coração é enganoso, ele nos engana. Mas Deus não. Mas as decisões que nós tomamos, baseado naquilo que Deus quer, não. Pastor, como
eu vou saber o que Deus quer para mim? Já fez essa pergunta, sim ou não? Como que eu vou saber o que Deus quer para mim? Ele não me aparece? Nunca vi Deus? Alguém viu Deus aqui? Irmão, sai daqui amanhã, vai lá no centro, compra uma Bíblia nova, começa a ler a Bíblia. Porque tudo que Deus quer que nós façamos, está aqui, ó, na Bíblia. Está na palavra de Deus. Comece a gostar da palavra de Deus. Comece a ler a palavra de Deus. Salmo 119 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Você concorda comigo que entrando hoje, dia 1º de janeiro, e se a gente chegar até dia 31 de dezembro, a gente está dizendo que a gente está em uma jornada, em uma caminhada, e essa caminhada é uma caminhada que a gente está caminhando na escuridão, porque você sabe o que vai acontecer amanhã, você sabe o que vai acontecer daqui a um mês, você sabe o que vai acontecer daqui a um ano, eu não sei, ninguém sabe o que vai acontecer daqui para amanhã. Então a gente, nessa jornada, a gente caminha meio que no escuro. Então, e Deus sabendo disso, para que eu e você não caminhasse no escuro, sem saber aonde estamos pisando. Por quê? Porque andar no escuro, muitas vezes a gente vai dar um passo, como a gente não vê, pode ser que a gente caia no buraco e quebre uma perna. Pode ser que a gente pise em uma serpente e seja picada. Mas quando a gente caminha na palavra de Deus, a palavra de Deus ela vai clareando o nosso caminho. É por isso que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então cada passo que eu dou, baseado, conhecendo a palavra de Deus, eu não estou dando esse passo na escuridão. Quem está me entendendo, diga amém. Era isso que Deus estava falando. Se você não entendeu até hoje, era isso que Deus estava falando para Josué. Deus estava falando: aonde você colocar a planta dos teus pés, eu estarei. Se tiver serpente e você está com Deus, baseado na palavra de Deus, você pisou, a serpente foge da luz. Você sabia disso? À noite você está com a lanterna, se tiver algum bicho ali escondido, ele foge da luz. E Deus estava dizendo para Josué, estava dizendo para nós nessa noite: olha, aonde você colocar a planta dos teus pés, se tiver com a minha palavra, ela vai abrir, ela vai mostrar o caminho, para que você não pise em serpente e escorpiões. Segunda coisa que eu devo aprender e praticar, para que eu tenha uma visão do futuro, um 2023 extraordinário: retire da sua vida aquilo que não deu certo em 2023. Olha o que diz o verso de número 3: porque aboliu os altares dos deuses estranhos, e o culto nos lugares altos, quebrou as colinas, e cortou os postes da deusa Assara. Eles adoravam deuses, tinha uma turma que adorava deuses estranhos, mas aquilo não deu certo, aquilo não foi legal para eles. Então o que a Asa faz? Eu estou entrando em um novo começo, eu estou começando agora, meu pai morreu, eu estou assumindo agora, eu preciso deixar o meu legado. Então aquilo que não deu certo,
Quando meu pai era vivo, agora eu vou retirar. Então aquilo que não deu certo, que você fez no ano passado, e que não deu certo, irmão, cancela, tira. Porque como eu comecei a ministrar aqui dizendo, o cúmulo da ignorância, da burrice, é você fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente. Então se você fez e não deu certo, tenta algo novo, tenta algo diferente. Eu quero ter a presença de Deus na minha vida, mas o que foi que você fez no ano passado que não deu certo? Faça diferente nesse ano. Ore, acorde nas madrugadas, busque ao Senhor, faça algo diferente e deixe, a palavra de Deus diz, deixando para trás, no livro de Hebreus, se eu não me engano, capítulo 12, deixando para trás aquilo que eternamente nos assedia, caminhamos para o foco, que é Jesus. Então precisamos olhar para o futuro, deixando o passado para trás. Tem uma frase que diz que como é que chama? Águas passadas não movem moinhos. Aquilo que aconteceu no passado, o cristão ele não anda olhando para o passado. Ele pega o passado como experiência para projetar o futuro e andar no presente. É por isso que salvação, que nós cremos, Paulo diz que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Não existe essa questão de uma vez salvo, salvo para sempre. Precisamos desenvolver a nossa salvação. Então precisamos olhar, desenvolver a nossa salvação é entender que aquilo que eu faço no presente, eu vou colher no futuro. Aquilo que nós estamos colhendo hoje, foi aquilo que nós plantamos no passado. Então precisamos plantar algo diferente, para que nós possamos ter uma colheita diferente. Você nunca vai colher aquilo que você não plantou. É por isso que o segundo item aqui que eu separei era: retire da sua vida aquilo que não deu certo no passado. Cara, não deu certo? Tranquilo, eu vou tentar outra coisa. Agora não persista. Eu quero ter uma vida diferente, eu quero ter um casamento diferente. Então comece a mudar o jeito de você tratar o seu casamento. Comece a você mudar o jeito de você tratar a sua vida. Tipo, adianta eu reclamar que de vez em quando a minha glicemia ela dá alta. Se eu faço igual o Eugênio ontem, irmão, o Eugênio tomou uns 5 litros de coca. E aí falou para mim há 3 meses atrás que tinha ido numa nutricionista. Eu não sei que nutricionista foi, que ele foi ou que ele ia. Um homem tomou coca, hein? Aí tipo assim, aí lá na frente lá, o negócio começa a dar errado lá, ele fala assim: e agora? Mas como é que pode? Sou um cara novo. É igual eu, esses dias estava 300 e poucos. Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Por quê? Porque eu não nasci assim. Eu não nasci assim. Não vou morrer assim, porque eu não sou Gabriela. Eu preciso mudar.
Então como é que eu mudo? Tipo, aquilo que eu fazia no passado, não vou fazer, cara. Das minhas metas é, vou diminuir, não é que eu não vou comer, mas vou diminuir o açúcar. Vou me empenhar em fazer mais algumas coisas. Por quê? Porque eu quero chegar daqui a alguns meses e tá em bala. Se imagina que se de vez em quando o negócio não está tão bom, o pastorzão é bonitão, imagina ele cuidando bem da saúde. Aí vai ficar um Tom Cruise, um Brad Pitt, um Gianecchini. Então, retire da sua vida aquilo que não deu certo. Terceiro, seja alguém que influencia e não é influenciado. Olha o que diz o verso de número 4. Verso de número 4. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e os mandamentos. Ele herdou um reinado aonde adorava-se outros deuses. E aí, o que ele faz? Ele diz: vou mudar tudo. Eu vou buscar o Senhor. E aí ele buscando o Senhor, o que ele faz? Ele influencia também o povo de Israel. Aprenda uma coisa, irmão, nós somos um povo que influencia. Temos convicção e precisamos influenciar através dessas convicções. Não ser influenciado. Porque a pessoa que ela é influenciada é uma pessoa que ainda ela não entendeu o seu propósito e o seu destino. Aprenda isso. Pessoas que são facilmente influenciadas, elas não têm identidade, não aprenderam o seu propósito e o seu destino. Quantas vezes já cheguei aqui na igreja e o pessoal falar: pastor, vamos fazer o que aquela igreja está fazendo aqui, porque está dando certo, está não sei o quê. Aí eu olho, propósito da igreja, a visão da igreja, para onde a gente está caminhando. Eu falo: olha, é legal para ela, muito legal para ela, mas não encaixa na nossa identidade, porque nós temos uma identidade, então não é outra igreja que vai dizer quem nós somos, é Deus que já deu uma identidade para esta igreja, e nós já sabemos aquilo que nós somos. Então eu espero que o Espírito Santo de Deus já tenha dado uma identidade para você, para que você possa saber quem você é, e não se influenciar com aquilo que a mídia nos mostra, aquele nosso amigo que não entregou a vida a Jesus nos mostra como realidade. Não, a realidade para nós é aquela que nós construímos em Deus. Então seja alguém que influencia e que não é influenciado. Amém? Ou não amém, pastor Adriano? 4. Trabalhe para conquistar os seus sonhos. Ô irmão, a teologia do Raul Seixas não funciona para nós. Aquela tipo com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não, nós precisamos trabalhar. Creia que tudo depende de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Você entendeu, irmão? Creia, saiba que tudo depende de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Faça a sua parte. Deus quer entrar em uma sociedade com você, para que você seja abençoado no seu futuro, mas você precisa mover-se, irmão. A gente precisa fazer algo. Olha o que diz o verso de número 6 e 7. Asa construiu cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porque o Senhor tinha lhe dado repouso. E ele disse:
vamos construir esta cidade, cercá-la de muralhas e torre, portões e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz. Enquanto Deus ainda está conosco, irmão, vamos planejar, vamos fazer algo para que possa mudar a nossa vida. De verdade, eu espero que nesse ano você possa mudar. As pessoas possam olhar para você e ver, ela mudou. Ela mudou na parte espiritual, está mais crente, mais temente a Deus. Ela mudou na sua mente, ela não é qualquer coisa que ela deixa entrar na sua mente, dentro do seu coração. Ela mudou nisso também, ela mudou no trato das pessoas, ela cresceu lá onde ela trabalha, ela é uma pessoa diferente. Então, meu amado irmão, trabalhe para conquistar os seus sonhos, faça a sua parte. Aprenda algo novo. Faça algo novo. Ajude pessoas. Mova-se, irmão. Faça algo diferente. Faça valer a pena. Quem assistiu aquele filme lá? O Resgate do Soldado Ryan? Todo mundo. Fazer um resumo. Se você não assistiu, irmão, problema seu, porque já era para ter assistido, faz tempo que passou. Resumo: acho que 2 ou 3 irmãos, eles vão para a guerra. 2 morrem. E aí chega lá, nos capitões lá, e ele faz uma equipe para ir buscar salvar aquele menino, Ryan, porque a mãe dele só tinha 3 filhos, e os 3 filhos dele foram para a guerra. 2 haviam morrido, e eles não queriam dar o desprazer da mulher perder todos os filhos na guerra. E aí o Tom Hanks, que é que é o capitão lá, ele monta uma equipe, e eles vão entrar ali na linha do inimigo, e no meio dessa equipe ele vai perdendo todo mundo. Aí no final eles encontram o Ryan, e aí quando eles estão trazendo o menino, e eles têm uma ponte para atravessar, nessa ponte o restante que tinha morre. O capitão lá, o Tom Hanks, no meio da ponte, ele leva um tiro. O soldado Ryan quer ficar, e ele diz o seguinte: olha, atravesse, vai, porque eu já levei um tiro, eu vou morrer. Aí ele pega o braço do menino e fala assim, do jovem, fala assim: ó, faça que o meu sacrifício e o sacrifício dos outros soldados que morreram faça valer a pena. O que eu quero dizer para você, irmão? Eu quero dizer que você, nessa noite, que conquiste aquilo que Deus tem para a tua vida em todas as áreas espiritual, emocional, as áreas físicas. Sabe por quê, irmão? Faça valer a pena o sacrifício que Deus fez para nós estarmos aqui nessa noite recebendo essa palavra. Seja um crente diferente que transforma o mundo, seja um pai diferente que transforma o seu filho, seja um marido que transforma o seu lar, seja um crente que transforma a tua igreja, aonde você anda. Faça valer a pena. Amém? 5. Coloque uma muralha entre você e seu inimigo. Sabe o que Asa faz aqui? Olha o verso de número 7. E ele disse a Judá: vamos construir esta cidade, cercá-la de muralhas, torres, portões e ferrolhos. Naquela época, as cidades que não tinham muralha eram facilmente. Sabe por quê? A vida de muitos crentes
são invadidas pelo mundo, pelo diabo, porque não colocaram muralhas, irmão. Porque não colocaram muralhas. Já deu meu tempo? Não colocaram muralhas. Então aprenda o seguinte: a Bíblia diz que o diabo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor. Então nós precisamos colocar muralhas para que o diabo não possa invadir a nossa mente. Eu falei um dia aí, e não volto atrás, perguntaram para mim o seguinte, que se, pastor, ouvir música é pecado? Eu falei, ouvir música ruim é, porque tem tanta música ruim, gospel como secular. Mas aí, algumas pessoas pegam isso, aí diz, a partir de hoje eu só escuto música secular. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai derrubar uma muralha na tua mente. Porque nós precisamos construir muralhas na nossa mente. De vez em quando a gente precisa, sabe, ouvir louvores realmente que vai mudar a nossa mente, que vai mudar o jeito da gente pensar, meu amado irmão. Então não aprenda o seguinte, não use da liberdade para dar ocasião à carne. O sal é bom, a gente não coloca muito sal, porque senão estraga, não é uma brecha que a palavra nos dá, nos deixa, que a gente vai avacalhar a nossa vida espiritual com Deus. Coloque muralha, aprenda a ouvir louvor também, aprenda a ler a palavra de Deus, lê um textão lá no WhatsApp, não pode ver alguma coisa lá de um famoso no Instagram que leu o texto, pode ser bem grandão, mas não lê a palavra de Deus. É pecado ler alguma coisa do famoso? Não, mas equilíbrio. O equilíbrio é a chave para construirmos muralha na nossa vida, que o diabo não vai nos derrotar. Aprenda a orar, sabe? Aos materiais que se constroem uma muralha para que o diabo não venha invadir a nossa vida. Oração, louvor, leitura da palavra, jejum. Construam uma muralha, irmão. E falar em jejum, esse ano vai ser um ano que nós vamos jejuar quarta-feira. Aprenda o seguinte, toda quarta-feira desse ano, a 8ª igreja do Nazareno, se você é membro desta igreja, tire um tempo toda quarta-feira para você orar e para você jejuar. A gente vai ter as campanhas de 21 dias de jejum, vai ter. A gente vai ter as campanhas de 40 dias de jejum, vai ter. Mas quando não tiver essas campanhas, a 8ª igreja do Nazareno vai estar jejuando toda quarta-feira. Sabe o que é isso, irmão? É colocar muralhas para que o diabo não venha derrotar a nossa vida. Eu não quero chegar lá em dezembro e olhar para trás e ver que muitas pessoas ficaram pelo caminho porque não construíram muralhas na sua vida e o diabo foi lá e destruiu a sua vida. E aprenda o seguinte, irmão, para finalizar. E quando tudo dá errado, e quando as coisas não estiver tão bom, e você pode escrever, vai ter dia que as coisas não vai estar bom para a gente. Quando as coisas não estiverem do jeito que você pensou que estaria, aprenda e lembre-se de clamar ao Senhor. Porque você fez o que era bom aos olhos do Senhor. Olha o que diz o verso de número 11. Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem eu possa recorrer numa batalha. Entre o poderoso e o fraco, ajude-nos, Senhor Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, que prevalece contra quem prevalece contra ti, o homem. Então, quando as coisas não derem certo,
lembre-se que você construiu um relacionamento com Deus e você pode clamar a Ele. Você pode dizer igual o salmista diz: elevo os meus olhos ao monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de Deus, o meu socorro vem de Deus, aquele que se agrada daquilo que eu faço, aquilo que sabe que eu tento fazer o que é bom aos seus olhos. Fique de pé, eu quero orar por você nessa noite. Oh, da cantarabassuri andarabai, oh, alabassuri andarai, eu creio num povo, Deus, que entendeu aquilo que o Senhor tem para a vida deles, Pai. Eu creio, ó Deus, num povo, ó Deus, que vai fazer o que é bom aos teus olhos, Pai. Que vai retirar da sua vida tudo aquilo que não deu certo. Que vai ser pessoas que influenciam, Pai. Pessoas que trabalham para conquistar. Pessoas que constroem muralhas. E que pessoas que na hora que tudo dá errado, ele vai saber que tem um Deus que ele pode clamar. Aleluia, comece a orar nessa noite. É o Senhor.